O Via Justiça de hoje é sobre a Lei de Contravenções Penais e os jogos de azar. Nossos convidados, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Henrique Abiakel Torres. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O que é considerado hoje contravenção penal? Por que os jogos de azar continuam acontecendo no país, apesar da proibição da lei? Desembargador Dorgal, o que são jogos de azar? Olha, a definição de jogo de azar como contravenção é basicamente todo aquele tipo de jogo em que a pessoa, isso é grosso modo, raciocinar assim, aquele jogo em que eu não tenho como interferir no resultado. Por exemplo, se eu andar uma corrida de cavalo, eu tenho como interferir no resultado. Agora, aquele jogo que eu não posso interferir, que é uma loteria, isso é um jogo de azar, conceituado como jogo de azar, que eu não tenho como mudar o resultado. Então, um jogo de buraco, um jogo de baralho, eu posso interferir no resultado, eu posso blefar, que é como o pessoal que sabe jogar sabe fazer. Então, não é um jogo de azar. Aquilo que eu não tenho como manipular, eu não como dirigir, é considerado jogo de azar. Doutor Henrique, quais são os jogos de azar na Lei de Contravenções Penais? A Lei de Contravenções Penais, ela define no artigo 50. Ela fala exatamente o que o desembargador Dorgal falou, né? Ela fala no artigo 50 que são os jogos que dependem da sorte, né? Então, justamente, é essa questão. Existe uma contravenção específica para a exploração de jogos de azar que não são regulados, né, pelo Estado. Alguns jogos de azar são regulados pelo Estado, que são exatamente as loterias, né? E aí eles são permitidos e, obviamente, por causa disso, não são contravenção penal. O jogo do bicho, um jogo de azar. O jogo do bicho é um jogo do azar. Desembargador, por que o jogo do bicho nunca parou de acontecer e é, de uma certa forma, tolerado, vamos dizer assim? O jogo do bicho, é engraçado, ele nasce de uma forma oficial, né? Quem sabe da história dele, salvo engano, no Jardim Zoológico do Rio, no início do século, o dirigente do Jardim Zoológico, para atrair a população para ir no jogo, precisava de dinheiro para movimentar o Jardim Zoológico, ele começou toda semana a dar um bilhete com o nome e o número dos bichos e sorteava. E o pessoal que entrasse no Jardim Zoológico ganhava esse bilhete com esse número. E o pessoal começou a ir frequentar o jardim em busca desse prêmio. E aquilo foi se alastrando, quer dizer, começou de uma forma oficial, né, explorado pelo zoológico, que inventou esses números, dando os números aos bichos, e a população do Rio achou graça e aquilo foi crescendo, só que fugiu do controle do Jardim Zoológico, propriamente dito, e o zoológico foi para a rua. Agora, o jogo do bicho é como nós dizemos aqui, a lei diz, a grosso modo, é um jogo de azar, porque você não tem como controle do resultado, né? Uma corrida de cavalo. Então, ele cai na contravenção, que é um jogo de azar. E é difícil combater por isso. Tornou-se cultural, seria isso? É uma coisa que veio da história do Rio, isso foi uma coisa cultural, e do Rio propagou para o país inteiro. É lamentável que tem ali lavagem de dinheiro, tem por trás disso corrupção, eventualmente. Mas ele em si próprio, ele nasceu de uma forma muito ingênua. Era para atrair pessoas para o zoológico e cresceu no Rio de forma muito ingênua. Mas o crime organizado se apropriou daquilo. Qual que é o histórico de repressão ao jogo do bicho, doutor Henrique? O histórico ele vem desde a década de 30, né? Especialmente quando foi editado como contravenção. Na minha opinião, Carlos, isso é uma opinião pessoal, o Estado, muitas vezes, ele pode melhor regular uma conduta, né, quando ele regulamenta essa conduta ao invés de simplesmente proibir. A partir do momento que fugiu ao controle, como bem disse o desembargador, talvez fosse mais interessante, né, o Estado talvez regulamentar, ter um controle maior, justamente para não ocorrer essa apropriação pelo crime organizado. Quando isso acabou ficando no subterrâneo, né, de uma forma, isso foi permitido que se apropriasse o crime organizado da conduta e utilizasse até para lavagem de dinheiro, corrupção e outras questões. Mas como você perguntou, eu vejo assim, a dificuldade do combate ao jogo do bicho em si, o jogo do bicho em si, não o tráfico que está por trás, o crime organizado, a compra de arma e lavagem, mas o joguinho do bicho em si, a dificuldade é que é uma contravenção. E a contravenção, a pena é muito pequena. Então, a própria polícia, a própria estrutura judiciária não tem motivação, diante de tantos problemas, de tantas gravidades, processar alguém especificamente por uma contravenção. Se atrás dela ele conseguir pegar uma grande organização, aí é válido. Válido não.
há estímulo, mas a combater apenas um julgar do bicho é muito esforço para pouco resultado, a pena é muito pequena. Desembargador, vários bicheiros foram condenados, o senhor deve se lembrar disso, pela juíza Denise Frossard na década de 90. Como foram as condenações? Pois é, mais ou menos nesse caminho. O jogo de bichos muito forte no Rio e pela contravenção em si, os bicheiros eram presos e eram soltos. Os bicheiros, a polícia fazia prisão, mas por ser contravenção, a pena é muito pequena, no máximo 1 ano, a maioria deles, vão meses, e eles eram soltos. A legislação não permite manter preso uma pessoa que a pena final seja de poucos meses. E também a contravenção não gera reincidência. A reincidência você pode ficar com alguém preso com mais facilidade, em uma prisão preventiva ou o que for. A contravenção não gera. Então não havia como prender esse pessoal. E a Denise Frossard fez um outro trabalho buscando os crimes graves que esses contraventores estavam fazendo. Pela contravenção em si, não. Pelo joguinho do bicho, não. O joguinho do bicho que eu digo é um volume enorme, mas o ato de julgar só, não, o problema não era esse. Era o que estava por trás disso. Então, através de grandes crimes que eles cometiam, ela conseguia fazer a condenação deles. Doutor Henrique, até os anos 50 os jogos eram permitidos no país. O presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, foi contra e proibiu os jogos através de decreto, anulando licenças e concessões. Por que Dutra proibiu os cassinos? Dizem que existe uma influência até da esposa dele, né? Uma questão um pouco mais de uma linha mais conservadora, né? E o Brasil, a gente sabe, tem influência muito cultural, conservadora, o Brasil é muito grande, né? E a questão dos jogos, né? Claro que é uma situação que gera, muitas pessoas são viciadas em jogos, enfim. Então, existe uma questão moral, mas ao mesmo tempo, é uma indústria que movimenta um dinheiro muito interessante, né? Um dinheiro muito interessante que pode ser trazido para a oficialidade, né? Ou seja, se o Estado pode cobrar impostos a respeito disso. Então, eu vejo como interessante a ideia de regulamentar o jogo de uma forma que o Estado possa ter um maior controle sobre a situação. Se o Estado regulamenta, ele consegue ter esse controle e tirar esse dinheiro da ilegalidade, tirar talvez condutas que poderiam ser lavagem de dinheiro e afins, justamente porque a lavagem ela ocorre em qualquer situação de qualquer empreendimento que tenha uma contabilidade manipulável. Como o jogo está na ilegalidade, ele acaba tendo uma contabilidade ainda mais manipulável. Nós vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Perguntamos, você acha que os jogos de azar deveriam ser legalizados no Brasil? Eu sou a favor porque eu sou viciado. No jogo de bicho, no bingo, em outros tipos de jogos eu sou viciado. E eu não sou contra esse esporte não, porque isso é uma diversão que a gente tem, né? Não sou a favor. E pra mim não. Eu não gosto de jogo. Jogos, principalmente para aquele idoso aposentado, que vai jogar todo o seu salário ali, né? E acho que é prejudicial. Todos jogam. Eu mesmo sou um que joga no jogo do bicho. Então seria uma maneira de arrecadar mais fundos. Eu não sou a favor, não. Eu acho que são coisas que não faz bem para as pessoas, né? Uns envolvem muito com questões financeiras e acabam perdendo. Para uma pessoa ganhar, outra tem que perder. Então não é legal você se beneficiar em cima da desgraça dos outros. Opinião do senhor sobre a fala popular, desembargador? É muito difícil. Engraçado, a fala popular é muito complexo o assunto, mas 2 ou 3 pontos são interessantes. Primeiro, ele diz ali que ele é viciado. Viciado é que ele gosta de jogar. Eu, por exemplo, eu não gosto. Tem gente que adora jogar. Eu conheço pessoas, tem parentes que gostam de jogar. Isso é de cada um. Ele está dizendo o seguinte, ele vai jogar de qualquer maneira. Aí eu te pergunto, já que ele vai jogar de qualquer maneira, por que o governo não abre um local próprio para aqueles que vão julgar de qualquer maneira e possam ir nesse lugar, julgar de qualquer maneira e contribuir arrecadando uma receita? A outra senhora diz o seguinte, o jogo vai perturbar a vida do país, pessoas vão julgar. Os Estados Unidos não é pior do que o Brasil, e lá é cheio de cassino. O Uruguai não é um país pior que o Brasil, e lá é cheio de cassino. O mundo inteiro tem cassino, em Portugal tem cassino, na França, na Espanha, no Canadá, só no Brasil que não tem. E o fato de que não ter cassino legalizado faz a gente se tornar um país mais puro, menos corrupto. Então, esse negócio de que o cassino vai destruir o país é um pouco de exagero.
Doutor Henrique, o senhor comenta a fala popular no próximo bloco, porque o Via Justiça vai fazer agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes. O Via Justiça, os jogos de azar e a lei de contravenções penais. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Henrique Abiakel Torres. Doutor Henrique, o senhor agora para comentar a fala popular. Os que foram mostraram são a favor, são contra, e como que o senhor analisou a fala popular? Bom, sempre vai ter aqueles que são a favor, aqueles que são contra, né? Mas é muito interessante a fala, como disse o desembargador, né? A gente vê que algumas pessoas elas se preocupam muito, né? Mas o Estado ele tem um certo limite para interferência da vida pessoal e das escolhas pessoais das pessoas, né? E é interessante, eu também não sou de jogar, não é o que eu gosto, mas é interessante porque o Estado poderia, inclusive, fazer disso uma forma até mesmo de tratar o vício. Ou seja, em determinados locais, né, onde fosse permitido o jogo, né, ele pode inclusive orientar, ter pessoas ali orientando que se a pessoa é viciada no jogo, como buscar ajuda. Enfim, como eu disse, é interessante que o Estado pode regular melhor do que simplesmente proibir, né? Então, eu acho que tem aquela velha história, né, Carlos, que a lei só pega quando ela atinge realmente os anseios da população. E a gente vê claramente que a população é dividida. Então, no mínimo, isso implica que tenha uma discussão sobre uma eventual regulamentação disso, né? O doutor Henrique, desembargador, deixou uma deixa importante, né? Colocou uma deixa importante. O Estado ele pode interferir e dizer, não quero que você gaste seu dinheiro daquela forma. Esse é um argumento, né? Isso é um argumento muito forte daqueles que são a favor de até que é inconstitucional um grupo de juristas proibir o jogo do bicho, dizendo, olha, o dinheiro é uma propriedade privada, eu posso gastar o meu dinheiro com aquilo que eu quiser. Eu posso jogar o dinheiro fora, posso dar para os outros o dinheiro, posso comprar o que eu quiser. Mas tem certas limitações sobre a atividade das pessoas comerciais que o Estado tem direito de proibir. Por exemplo, o Estado pode proibir vender fuzil. Eu poderia dizer, olha, mas o dinheiro é meu, é propriedade minha, posso comprar o que eu quiser. O Estado ele tem essa legitimidade de dizer o que pode ter o alvará, o que não pode ter o alvará. E o jogo do bicho, eu entendo que constitucionalmente, embora eu pessoalmente acho que deveria ser liberado, mas a lei é constitucional, o Estado pode proibir sim, embora haja esse discurso de que o direito de propriedade me permite gastar minhas coisas quando eu quiser, mas naquilo que o Estado permita que seja comercializado. O jogo de azar é proibido, né? Embora devemos refletir que, em parte, ele é legalizado, porque a Caixa Econômica Federal ela vende jogos de azar, né? A Telecena, a Sena, a Time Mania, tudo é jogo de azar. Você não tem como interferir. Então, o Estado, no Brasil, tem o jogo de azar, mas de uma forma muito limitada, muito, às vezes, sem graça, vamos dizer, a participação, mas ela existe. Tanto que tem filas e filas, como a Sena, né? A Mega Sena, existe, mas muito limitadamente. Doutor Henrique, quem é contra diz que a liberação dos jogos de azar poderá facilitar atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Isto procede? Olha, eu discordo um pouco dessa afirmação, porque foi como eu disse anteriormente. Qualquer negócio que tenha um volume de dinheiro vivo ou uma contabilidade manipulável, ele permite a lavagem de dinheiro e a ocultação de patrimônio. Então, se fosse ir por essa lógica, a gente teria que proibir diversas outras atividades que trabalham com o dinheiro e que pode permitir uma eventual manipulação. A conduta de lavar o dinheiro, de ocultar patrimônio, ela é uma conduta grave e que tem que ser combatida, seja num jogo de azar, seja num restaurante, seja numa lavanderia, né, que era a origem do nome de lavagem, é justamente as lavanderias que usavam a máfia para lavar dinheiro. Então, não vejo esse como grande empecilho. Acho que se o Estado regular a conduta, né, ele justamente consegue combater essa
lavagem de dinheiro. E ele pode, inclusive, se aproximar do combate ao crime antecedente. Aquele traficante que, por exemplo, eventualmente utilizaria para lavar dinheiro, ele corre um risco muito maior de ter a atividade mais grave de tráfico de drogas, por exemplo, combatida. Mas mesmo com a legalização pode ter isso, não pode? Pode, mas sabe que de certa forma eu também concordo com o doutor, porque é o seguinte, como advogado, o que eu digo é que qualquer atividade comercial, você tem a receita e a despesa. Se você não contabiliza a receita, aquilo é um caixa 2. Aquilo é uma lavagem de dinheiro. Qualquer atividade, seja da padaria, do hospital, do advogado, se eu não contabilizar, o crime organizado, a gente fala, o crime organizado que mexe com arma, mexe com jogo de bicho, mas qualquer pessoa que não está contabilizando, aquilo ali é lavagem de dinheiro. Aquilo ali é o caixa 2. Mas com o avanço da tecnologia, a informática, está ficando muito difícil. A contabilidade está sendo automatizada diretamente na receita. Ela está tendo um controle quase que imediato dos caixas das lojas. Está muito difícil, não vou dizer que está impossível, sempre se abre forma para se sonegar. Mas os cassinos são muito eletrônicos. E por serem eletrônicos, eles facilitam o controle. Tudo que tem muita eletrônica, e a via de regra, o jogo dos cassinos são muito eletrônicos, a não ser o poker, aquelas coisas que são de baralho, né? Que aí não tem a máquina. Mas quando tem máquina, é muito difícil o Estado não querer controlar a arrecadação. Mas os bingos têm máquina e, no entanto, foram proibidos em 2004. Mas naquela época, o bingo, a grande polêmica foi que a lei Zico, acho que era de 90, na época do Itamar, de 93, a lei Zico disse assim, os bingos vão ser oficializados em favor do uso do esporte. E não houve um controle, então houve uma falsificação. Todo comerciante começou a abrir uma lojinha de bingo e pegava um papel qualquer de um timezinho da esquina e falava, eu estou dando dinheiro para o time da esquina. E era uma mentira. Então, na hora que você vê, o bingo ele foi, vamos dizer assim, vulgarizado de uma forma fraudulenta. Quer dizer, o bingo não foi controlado. O bingo não era para ser daquela forma, quem lembra daquilo. Toda esquina tem um bingo. Aí, quando o fiscal chegava e falava, eu estou dando para o clube tal, eu estou dando para o outro time aqui. E era mentira. Acabou o governo, então, teve que fechar o bingo porque os objetivos não foram alcançados. Então, aquele bingo, daquela forma que foi feita, era uma grande fraude. Então, não se arrecadava nada, não se passava para os clubes, não se prestava conta. Então, aquilo não deu certo por isso. E também tem muito tempo. O bingo de hoje, se o governo quisesse, na época não quis controlar a arrecadação hoje no bingo, ele controlaria com mais facilidade. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo do pôquer pela internet. Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça hoje falando sobre a Lei de Contravenções Penais e os jogos de azar. Participando do programa, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Henrique Abiakel Torres. Doutor Henrique, outra questão de interesse é o jogo de pôquer pela internet. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Bom, o jogo de pôquer, ele não é considerado um jogo de azar, né? Ele é um jogo que permite a utilização de técnica, né? Isso está demonstrado, existem vários estudos mostrando, existe a situação do blefe, a situação de saber o momento certo de determinadas apostas, então não é considerado um jogo de azar. Então, a gente sabe que tem vários clubes de pôquer aqui, o pôquer jogado por pessoas não é um jogo de azar. A questão da internet, isso é curioso, né? Eu estava conversando com o desembargador aqui no intervalo e a questão é que é uma realidade, essa questão internacional, né? Não tem como mais e nem tem porquê segurar a internet. O problema que a gente tem nesse caso é eventual remessa do dinheiro para o exterior, né? E aí a gente tem uma outra realidade que são as moedas com blockchain, né? A Bitcoin e moedas dessa natureza, né? As moedas virtuais, que podem até mesmo resolver esse problema. Porque a gente já vê algumas determinações da Receita Federal, inclusive, de que deve se declarar o valor de Bitcoin. Então, eventualmente, uma situação desse tipo, se você declara e o jogo é realizado em uma moeda virtual
que está regulada pela legislação brasileira, pode ser a solução para esse problema de uma eventual remessa de dinheiro para o exterior sem passar pelos tributos necessários. Então, o problema maior é a questão, inclusive, da declaração desse valor que você está remetendo para o exterior, porque na internet você vai jogar com pessoas do mundo inteiro, né? E a eventual tributação desse dinheiro. Então, é esse que me parece o maior problema nessa questão. O não o jogo o em senhor si. também tem reservas em relação a isso? Eu Zé também Manuel? entendo dessa forma, porque no momento. E isso é incontrolável, né? Hoje o acesso à internet, você joga o pôquer com maior facilidade, joga o pôquer que está estabelecido nos Estados Unidos, ou em Macau, em Las Vegas, em Portugal, onde for a empresa. Só que aí, no momento que você está fazendo o jogo do pôquer, nós estamos remetendo dinheiro para o exterior. E a tributação brasileira, ela tem uma regulamentação, ela regula a forma de você remeter dinheiro para o exterior. Às vezes você tem que declarar se o valor é grande, se o valor não é grande, o porquê que você... É igual eu vou comprar um carro no exterior. Eu tenho que declarar isso, eu tenho que pagar os tributos relativos a um carro que eu compro no exterior, se eu vou comprar um vestuário no exterior. E o jogo é a mesma coisa, eu estou mandando dinheiro para fora. E como tem pessoas que gastam muito jogando, são pessoas incontroláveis, né? Que gastam milhares, que não têm controle do jogo, estão mandando remessas enormes para o exterior. E os outros países estão ganhando com isso, né? O dono da loja de aposta em Portugal, na Espanha, na França, está ganhando dinheiro dos brasileiros. Pode ser que o pôquer em si, uma corrente predominante, diz que o pôquer não é um jogo de azar, porque ele não é uma loteria, você tem o controle relativo do jogo. Mas a remessa para o exterior, aí pode cair num crime de sonegação fiscal. Mas no caso, por exemplo, o Brasil chega a proibir, por exemplo, essa aposta no pôquer. O site está lá situado na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, que permite o jogo. O Brasil proíbe isso ou não? Na Eu verdade... não digo a proibição do pôquer, né, Sim. que já falou que não é jogo de azar. Mas eu falo jogar num site em que ele esteja domiciliado num país que permite o jogo. Na verdade, não tem como proibir isso, né? Porque a internet é um ambiente livre, né? E isso é o mesmo problema, cara, que a gente acaba tendo em relação ao cometimento de até outros crimes pela internet, né? Que é uma zona ainda um pouco cinzenta, né? A gente tem dúvidas, até mesmo, de se um crime é cometido na internet, onde ele foi praticado, de quem é a competência, onde foi o resultado. São questões que são desafiadoras para o direito penal moderno, justamente porque a internet ainda é uma questão que modificou muito essa questão do local onde acontece o crime mesmo, né? Porque às vezes uma ordem sai do Brasil para um cometimento de um crime, passa por um intermediário na Inglaterra, vai para um outro na China. Então, realmente, isso ainda é uma zona um pouco cinzenta e que tem que ser verificado o caso a caso. Na minha opinião, é absolutamente impossível ter um controle absoluto de se o cidadão vai, no caso do pôquer, jogar em determinado país ou outro, né? A questão passa, na minha opinião, muito mais pelo que o desembargador disse, que é a questão de evitar uma sonegação, uma remessa ilegal de dinheiro. Desembargador, doutor Henrique, a gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais, mas eu pergunto para o senhor antes, qual é a comparação do Brasil em relação aos outros países do mundo em termos de proibição de jogos? Por que lá está permitindo e aqui está proibindo? Por isso que eu digo, como juiz, eu aplico a lei, eu não sou de julgo, eu não acho graça, mas eu tenho que mandar punir. Mas eu, na minha concepção, eu acho que o Brasil está defasado. O mundo inteiro, acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem um cassino, que não tem um jogo. Os países mais civilizados do mundo têm a França, a Espanha, Portugal, a Suécia. Os nossos vizinhos todos têm. A Colômbia, o Peru, a Argentina, o Chile, o Uruguai. E não fazem deles pior do que nós. Não é o fato deles terem cassino que destruiu a família brasileira, que destruiu a família do Uruguai, que o país do Uruguai acabou por causa de meia dúzia de cassino. Nós estamos perdendo receita, o pessoal viaja para jogar, aqui dentro dizem que tem muitos cassinos escondidos, perde-se receita e pela internet joga-se o jogo via internet para o mundo inteiro. Quer dizer, uma perda de receita brutal e não há como parar isso, porque desde que o mundo é mundo, existem pessoas que gostam de jogar. O senhor agora nas considerações finais, doutor Henrique. Concordo totalmente com o desembargador. A gente está perdendo uma grande oportunidade e eu acho que é importante, parabenizo o programa para a gente falar do elefante na sala, né? Que é uma coisa, a gente precisa ser discutida essa questão justamente por essa perda de receita.
A gente reclama que o Brasil tem um déficit enorme, os estados estão com muitos problemas, etc. e tal, mas é uma receita que seria extremamente bem-vinda e poderia, inclusive, ser vinculada a determinados custeios que a gente necessita, né? Até mesmo a instalação de cassinos em áreas mais pobres e até mesmo custeio do saneamento básico. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o advogado criminalista Henrique Abiakel Torres. E-mail para contato viajustiça@mais.com.br. E até o nosso próximo encontro.